natureza é implacável. Em todos os seus reinos, batalhas são travadas com unhas e dentes. De um jeito animal, este programa vai mostrar as batalhas, os pesos pesados e os ataques em massa mais selvagens entre os animais selvagens. Todas as brigas, rixas e confusões, de leste a oeste e de norte a sul. Ponha suas luvas e se prepare, porque vamos vasculhar o planeta atrás dos 10 melhores lugares para assistir às batalhas do reino animal. Batalhas. Em busca de comida, parceiros ou territórios, animais do mundo inteiro travam batalhas para conseguir o seu quinhão. Vasculhamos o planeta atrás das estratégias de luta mais impressionantes e criativas usadas pelos animais. E aqui estão os 10 primeiros colocados. Cada um deles joga mais pesado que o anterior. Escolha seu lugar perto do ringue, porque vamos mostrar os animais com as melhores habilidades de luta. Desde o menor dos pesos mosca até os gigantescos pesos pesados. Coloque as luvas de boxe e se prepare para conhecer os guerreiros mais ferozes do planeta. Iniciamos nosso ranking com os pesos mosca do leste. 10º lugar, abelhas. Em 10º lugar, pesando apenas alguns gramas, as abelhas se qualificaram nessa categoria. Mas isso não significa que suas batalhas sejam menores. As abelhas enfrentam vespas 20 vezes maiores que elas. Para testemunharmos uma dessas imensas batalhas, tivemos que ir até o Japão. As abelhas europeias foram levadas ao Japão para atender aos desejos de seus habitantes por doces. A população desse país é superior a 126 milhões de seres humanos famintos por mel. Mas, ao contrário do paraíso europeu, onde vivem em segurança, no Japão, a sombra da guerra paira sobre as abelhas. A sombra de vespas gigantes. O plano das vespas é tirar as larvas dessa colmeia para alimentar seu próprio bando. Mas para isso precisam passar primeiro pelas abelhas protetoras que lutarão até a morte para salvar suas irmãs. Esta, no entanto, é uma luta perdida. Os ferrões não afetam a blindagem dessas máquinas mortíferas. O horrível desenlace é totalmente previsível. Quando o zumbido da última vespa desaparece, deixa para trás um cenário de devastação. Os verdadeiros monstros por trás deste massacre são as insaciáveis larvas de vespas aninhadas em suas catacumbas. Elas passam uma mensagem clara às guardiãs, fincando as mandíbulas afiadas nas laterais dos ninhos. A sentinela se prepara. A missão: encontrar mais comida. Mas nem todas as colmeias são destruídas com tamanha facilidade. As abelhas se recolhem quando as inimigas se aproximam e vibram agitadas tentando afastar o arauto da destruição. A vespa ignora tudo e marca a colmeia para mais tarde voltar com reforços. Mas a tentação é mais forte. Ela é atraída pelo doce. A vespa caiu numa emboscada. E essas não são as ingênuas abelhas europeias. São nativas japonesas e sabem que a vespa tem que morrer, porque essa é a única possibilidade de salvar a colmeia. Elas atacam a vespa num frenesi de vingança. Para entendermos melhor essas táticas, vamos passar para uma câmera de termoimagem. Entre as abelhas, a coisa vai esquentar. Vibrando seus corpos, elas fazem a temperatura subir além dos 48 graus, que é o seu limite de sobrevivência. Mas elas sabem que as vespas não aguentam temperaturas acima dos 45 graus.
E assim, elas literalmente cozinham a vespa viva. Em 15 minutos, conseguem salvar a colmeia. Este é um dos casos em que vale a pena matar o mensageiro. O fato de ser um peso mosca não significa que não se pode dar um golpe mortal. Nossos próximos concorrentes estão se preparando para a batalha. 9º lugar, besouros. Nossos guerreiros mais bem armados pesam menos de 90 gramas e competem na categoria peso galo do nosso campeonato. São os besouros. Os besouros modelaram e esculpiram seu exoesqueleto até que ele próprio se tornasse uma arma cujo único propósito é a luta. Na Grã-Bretanha, os bosques são conhecidos pela paz e tranquilidade, mas a vida na vegetação rasteira é bem diferente. As mandíbulas do cervo voador cresceram tanto que não podem mais ser usadas para a alimentação, apenas para a luta. Esta é uma batalha por território. Pode parecer que ele vai empalar o oponente com sua imensa cabeça, mas a estratégia do besouro consiste em tirar o concorrente do ringue. E qual será a recompensa por essa demonstração de força? Ora, o que ele quer é um pedaço bem podre de floresta de onde vai conseguir atrair as fêmeas. A mais de 6.000 quilômetros dali, no deserto indiano de Thar, outra batalha está começando. Os besouros brigam por qualquer coisa e dessa vez o prêmio é o esterco. Este é o deserto mais populoso do mundo. O subproduto dessa feira centenária em Pushkar provoca uma guerra de proporções minúsculas, bem debaixo do nariz dos homens. Esses sujeitos têm pernas especiais que eles usam para fazer uma bola de esterco. Mas elas também podem ser usadas para defender o prêmio. Afinal, para os besouros, esse é o mais delicioso dos alimentos. Quando os mercadores partem, o pelotão de limpeza formado por pequenos combatentes aparece. A cobiça pelo esterco alheio é a causa de muito barulho. E você pode perder a vez num piscar de olhos. Vou levar este aqui. Mas os pequenos garis indianos não são páreo para os verdadeiros monstros do mundo dos besouros. Para ver esses insetos, tivemos que ir às florestas da Indonésia. Os besouros rinocerontes parecem mais lutadores de sumô. Para conquistar as fêmeas, os machos adultos recorrem a um aperto feroz, com um equipamento manual mais sofisticado, não só entre os besouros, mas de todo o reino animal. Poucos têm armas tão fantásticas e especializadas quanto esses monstros de 13 centímetros. As armas incríveis dos besouros ficam bem à vista. Mas nem todos os animais são tão óbvios. Aqui estão 5 que na batalha pela sobrevivência apelam para as manobras defensivas mais bizarras. O sapo tomate consegue se inflar com a intenção de parecer maior do que realmente é. E se isso não funciona, ele produz uma secreção viscosa que é expelida pela boca. Os gambás tiram qualquer um do caminho plantando bananeira. Não se aproxime, porque você pode ser o próximo. Desfilando as cores vivas, a salamandra mostra seu veneno. O Thor do jornal bombardeia os inimigos com excremento. Uma mensagem bem curta e grossa. Mas a defesa mais espetacular de todas é de um besouro. O traseiro do besouro bombardeiro literalmente queima numa explosão química. E é por isso que esses guerreiros peso galo estão em 9º no nosso ranking. Mas a batalha vai ficar ainda mais feroz. A seguir, os piratas aéreos do mundo animal.
8º lugar, Alcatrazes. Para ver batalhas aéreas semelhantes às dos caças da Primeira Guerra Mundial, tivemos que procurar uma ilha onde ainda existem piratas. Os Alcatrazes, também chamados tesourões, rabos forcados e fragatas, são magníficos piratas aéreos. A vida desses pesos-penas é uma longa e intensa luta por comida, espaço, afeição e pela própria vida. A Ilha Isabel fica na costa oeste do México. À primeira vista, ela parece um paraíso. Mas as aparências enganam, porque essa ilha é um verdadeiro campo de batalha. Com asas de 2,40 metros de envergadura e um esqueleto extremamente leve, o Alcatraz é uma das aves mais rápidas do planeta. Ele pesa apenas 1,5 kg e figura na divisão dos pesos-penas. Mas isso não significa que não consegue lutar. O Alcatraz é um ladrão dos mares. Um pirata que luta nos céus. Há 5 regras no clube da luta dos Alcatrazes. A primeira é muito simples. Para conseguir afeto, você tem que ser a ave mais bonita da vizinhança. E o Alcatraz consegue isso de um jeito assombroso. Uma bolsa escarlate mostra virilidade e disponibilidade para as fêmeas. Eles levam 20 minutos para inflar as magníficas bolsas vermelhas. Se a do vizinho é ainda mais impressionante, basta 1 segundo e uma bicada certeira para acabar com a concorrência. O Alcatraz macho luta na modalidade vale tudo. Sucesso! Mas foi só a primeira batalha. A segunda regra é ainda mais fácil que a primeira. Construir o ninho com os melhores materiais possíveis. E se o vizinho conseguir alguma coisa melhor, é só ir lá e roubar. Parece pouco para uma briga, mas se ele se deixar passar para trás, as próximas regras não poderão ser cumpridas. Terceira regra, nunca se esqueça de comer. Comer garante energia para as lutas que ainda virão. Para ficar o mais leve possível, o Alcatraz não tem óleo impermeabilizante nas penas. Para esse pássaro, mergulhar equivale a uma sentença de morte. Então, por que se arriscar pescando se ele pode roubar outra ave? Eles são pesos-penas, o que significa que podem desferir ataques aéreos rápidos e perigosos, molestando implacavelmente a vítima, cuja melhor opção é abandonar a comida que levaria para os filhotes. Não vale a pena correr esse risco por causa de um peixe. Regra número 4. Se você se sente seguro, é hora de começar a se preocupar. Essas aves, mesmo com parceiros bem alimentadas e com bons ninhos, não estão seguras contra seus rivais. Os machos se acasalam em épocas diferentes e os retardatários farão de tudo para conseguir um bom ninho. Regra número 5. As lutas não terão fim até que você consiga dominar as regras anteriores. Mas para alguns alcatrazes, as batalhas nem chegam a começar. Agora vamos para longe desse covil de piratas até as Filipinas conhecer o guerreiro que tem as presas mais rápidas do leste. 7º lugar, Tamarutaka.
Com 1,8 kg, a tamarutaca é mais pesada do que um pássaro que tem 5 vezes o seu tamanho. E por isso compete na divisão dos pesos penas, ganhando das aves que ficaram em 8º lugar. A tamarutaca parece que veio de outro planeta. E seu golpe é realmente uma coisa do outro mundo. As diferentes espécies de tamarutacas variam também quanto às armas preferidas, dos bastões às lanças. Mas todas têm um golpe que equivale ao impacto de uma bala calibre 22. O suficiente para aniquilar o que quer que esteja no caminho, inclusive vidro. Mas por que será que suas armas são tão sofisticadas? O recife de coral que rodeia as ilhas nas Filipinas proporciona um ambiente próspero e a competição é intensa. Mas que esperança qualquer outro morador pode ter contra esse animal impressionante? É melhor passar longe. Mesmo com a resistência da água, os compactos guerreiros alienígenas conseguem desferir golpes atordoantes, com velocidades de até 9 metros por segundo. Qualquer transeunte desavisado precisa tomar cuidado. Para os valentões, qualquer coisa é uma provocação. Foi só graças à sua concha resistente que a lagosta não se partiu em 2, feito um melão maduro. A tamarutaca prefere atacar presas menos preparadas. Um gancho curto de baixo para cima garante o nocaute. O jab rápido e curto quebra a refeição. Quando o caranguejo acordar, já vai estar morto. Mas a vida não é feita só de vitórias fáceis. A tamarutaca tem que tomar cuidado com as outras tamarutacas. Um exército de invasores coloridos está sempre procurando locais adequados para iniciar um ataque. Quando uma tamarutaca encontra um abrigo seguro, não abre mão dele sem resistência. Nas brigas internas, os golpes têm tamanha força que os oponentes frequentemente acabam desacordados ou até mortos. Numa boa casa, essa mãe pode cuidar dos seus ovos com paz e tranquilidade. Mas uma boa casa é uma casa cobiçada. O alerta colorido parece mais insulto que intimidação. E o intruso então simplesmente arrebenta tudo. Ela perdeu a casa e também seus ovos. Para o vitorioso, os despojos da guerra, uma concha oca. Com esse tipo de pressão, não surpreende que um macho fazendo a corte receba o mesmo tipo de tratamento que um inimigo. Ela já caiu nessa conversa antes. Barba mal feita e falta de educação recebem um tratamento que merecem. Ela bate a porta na cara dele. Gato escaldado tem medo de água fria. Nessas águas tropicais, a eterna guerra dos sexos é na base do bateu-levou. Vamos deixar os encontros amorosos da tamarutaca de lado. Nossos próximos concorrentes nesse ranking são os babuínos, que são muito agitados. 6º lugar, babuíno gelada. Nossos concorrentes na categoria peso médio são os babuínos gelada, que pesam em torno de 20 quilos e ficaram em 6º lugar no ranking das melhores batalhas entre os animais. Armados com caninos de 8 centímetros e habilidades dignas da Federação Mundial de Luta Livre, é melhor sair do caminho se um deles se aproximar de você. No nordeste da Etiópia ficam as montanhas Semien. As maiores do país, com 4.600 metros de altura e que, apesar de ficarem entre as nuvens, não são nenhum paraíso. Esta é a pior gangue da cidade. 400 babuínos gelada vivem em grupos fechados, que os machos dominantes governam com ataques relâmpago de força e terror. Quem é rei não tira a coroa da cabeça. Os machos protegem seus haréns de fêmeas com seus filhotes e recebem em troca os direitos de exclusividade na procriação. No auge, um macho guerreiro chega a atrair até 8 fêmeas.
Mas manter os outros machos afastados é trabalho de tempo integral. Sempre pronto para defender suas mulheres e filhos, eles vivem em alerta permanente, esperando pela próxima briga. A violência extrema é rara. Com armas como esta, uma batalha pode ser fatal. Os lábios apertados enviam um alerta claro. Normalmente as ameaças são suficientes para mostrar o descontentamento e meter medo nos rivais, mas nem sempre funcionam. Numa atmosfera tão tensa, as batalhas são inevitáveis. O sexo é a fonte da tensão, mas também serve para acalmar os ânimos. O babuíno gelado é uma das poucas espécies que usam sexo para outros fins que não a reprodução. A catação mantém todo mundo feliz e evita o mau comportamento. Mas o macho está sempre de olho nos que vivem à margem da sociedade. Machos mais jovens rondam os territórios de todos os grupos familiares. Ele precisa proteger sua família e manter seu bando. Um movimento errado pode pôr tudo a perder. O confronto é inevitável. Em número e armas, ele está em desvantagem, mas sua experiência e rompante reduzem os aspirantes a pó. Para reinar aqui, não basta ser o rei do terror. É preciso ser também o senhor do castelo. Hoje, o dia foi bom. Até agora, no nosso ranking, vimos na categoria peso mosca, em 10º lugar, as abelhas japonesas. Em 9º lugar, os besouros peso galo e suas cabeças projetadas para a guerra. Em 8º, na categoria pesos pena, os alcatrazes, piratas do Pacífico. E em 7º, os super pesos penas, as tamarutacas das Filipinas. Em 6º, os pesos médios, os babuínos gelada. Percorremos o mundo, passando por 5 lugares diferentes, cada um com uma batalha maior que a outra. Mas o pior ainda está por vir. Agora vamos ver os cavalos e seus golpes que não ficam devendo nada a um coice de mula. 5º lugar, Mustang. Nossos concorrentes pesos médios estão nos Estados Unidos. Em 5º lugar ficam os Mustangs. Paz e tranquilidade. Coices e mordidas. Grandes planícies e flores selvagens. Um ringue e rixas antigas. Os garanhões Mustangs vivem para lutar. Eles são vegetarianos, mas com certeza usam os dentes para cortar a carne do oponente. As montanhas Pryor, no estado de Montana, abrigam várias manadas dessas criaturas do oeste selvagem. Amanhece, e o garanhão negro saúda o dia relinchando e se espreguiçando. Quando ele levanta, sua família o acompanha, mesmo que ainda não tenha acordado direito. Ele não quer machucar os outros que para ele são muito importantes, mas precisa da família sempre perto. Há uma tempestade se formando. Uma de suas fêmeas está no cio. Um garanhão castanho que vive do outro lado do vale parece interessado. Mas terá que primeiro passar pelo garanhão negro. Isso é só uma amostra. Para um cavalo selvagem, uma mordida no tendão do jarrete aleija definitivamente e equivale à pena de morte. Mas o garanhão castanho desiste. As nuvens ficam cada vez mais negras. Parece que os problemas não terminaram.
E o dia vai ser longo. Os Mustangs não são os cavalos de montaria que todos nós conhecemos. São selvagens, extremamente fortes e nervosos. Os raios provocam pânico. Na confusão, a égua que está no cio acaba se separando do garanhão. Era isso que um outro intruso esperava. É hora de lutar novamente. Um de seus coices pode matar um puma. E os dentes conseguem cortar fios de aço. Mas nosso garanhão tem que se preocupar com a família até mesmo quando está brigando. Ele não pode se afastar muito. Os machos jovens recorrem a diversas táticas para roubar uma égua. O dia está chegando ao fim e os pensamentos desse garanhão se voltam para os sonhos que os cavalos sonham. Outro oponente empina a cabeça. Não são as cicatrizes que contam, mas quantas batalhas foram vencidas. As reservas de energia do nosso garanhão já se esgotaram. A batalha termina antes mesmo de começar. Não se pode ganhar todas, e sempre vai existir um amanhã. O consolo do nosso garanhão negro é o cuidado das fêmeas que restaram. Quarto lugar, urso cinzento. Pesando até 300 quilos, nosso super peso médio pode fazer picadinho de todos os outros animais que vimos até agora. O urso cinzento. Normalmente são animais solitários que quase nunca se reúnem. São os brigões de bar do mundo animal. Por que será que eles brigam? Por comida, é lógico. Para dividir a mesa com os brigões mais gordos do mundo, tivemos que viajar pelos rios do Alasca. Este urso está se preparando para tirar uma longa soneca. Passou o verão inteiro numa dieta de engorda para poder sobreviver durante o inverno. Os ursos cinzentos passam todas as suas horas de vigília comendo tudo aquilo que cai em suas patas. Eles só se reúnem para um grande banquete, um evento especial que extrai o que há de melhor em sua natureza solitária, a desova do salmão. Os salmões sobem o rio para chegar ao local de desova, passando bem diante do lar dos ursos. E esses perigosos comensais sabem exatamente como encontrar os peixes. Nossos concorrentes peludos têm os utensílios perfeitos para o banquete. As garras de 13 centímetros são muito úteis para apanhar e cortar a presa. Às vezes, os dentes também funcionam. Essa é a oportunidade perfeita para que o urso cinzento se prepare para o inverno. Os salmões são ricos em proteína e gordura e os glutões não acreditam em moderação. Se houver salmão suficiente, eles são capazes de engordar 2,3 kg por dia. Mas é muito fácil começar uma briga com tanta concorrência e pouco espaço para mastigar. É difícil chegar às melhores mesas. E normalmente a coisa se resolve mostrando os dentes. Quando isso não funciona, eles partem para a briga. Se não é a proximidade que irrita, podem ser os empurrões do seu vizinho.
Ei, vá pegar o seu. Mas, se o estômago está cheio, não cabe mais nada. E há sempre alguém por perto para catar os restos. Quando as corredeiras ficam congestionadas, os ursos jovens procuram regatos mais tranquilos para comer. Mas, mesmo assim, há sempre alguém querendo o seu almoço. As lutas travadas nos regatos são boas para treinar, porque chegará o grande dia em que o urso vai estar pronto para entrar no ringue. Agora vamos deixar esses glutões de lado e ficar frente a frente com o nosso terceiro colocado. Terceiro lugar, búfalo. Para as pessoas, o limite para os pesos médio pesados é 90 quilos. No nosso ranking, esse limite fica acima dos 900 quilos. Mas ficamos indecisos entre os concorrentes. Temos duas opções para o título: o búfalo norte-americano e o seu concorrente indiano, o gauro. Quando lutam pelas fêmeas, eles sabem como usar todo esse peso. As planícies da América do Norte já estiveram tão cheias de manadas de búfalos que dizem que elas se estendiam de uma costa a outra do país. Eram tantos que você teria sido pisoteado por mais de 1 milhão de patas antes de chegar perto do centro-oeste. Hoje em dia, esses animais não são em número assim tão grande, mas isso não significa que eles não sejam perigosos. Os búfalos são os maiores mamíferos do continente. Esses animais fortes e peludos têm chifres imensos que são usados como arma e que, junto com seu peso, fazem dele um oponente formidável. Portanto, pode abaixar a cabeça. Para mostrar sua força às fêmeas, eles ficaram com a cabeça imensa. E foi por isso que eles desenvolveram essa corcova gigantesca, para conseguir levantar a própria cabeça. No verão, os búfalos mais velhos voltam à manada e a briga começa. Eles correm a quase 50 km por hora e são muito bons de briga. Os crânios são colossais e a cabeça às vezes funciona como um ariete. O espaço vazio por dentro serve de amortecedor. Mesmo com todas essas medidas de segurança, as colisões podem ser fatais, para um dos búfalos ou para os dois. Não é de surpreender que, apesar de todo o seu preparo, eles preferem não brigar. Nas florestas de monções, no nordeste da Índia, bois imensos fazem um aquecimento. Nessas florestas vivem os avós de todo o gado bovino que existe no mundo. O gauro é o mais cotado para ganhar o concurso de maior boi do mundo. Ele pesa mais de 900 quilos e mede mais de 1,80 m de altura. Portanto, ninguém gosta de provocar um gauro, nem mesmo outro gauro. Eles então posam e desfilam para avaliar um ao outro e mostrar às fêmeas quem tem os melhores músculos. Quando o oponente tem os maiores chifres do mundo, é sempre bom saber exatamente o que se vai enfrentar. Eles só chegam às vias de fato se forem animais equivalentes. Este aqui vai ter que engordar um pouco até o ano que vem. Mas ele poderia ter se acasalado agora, se tivesse se preparado com a seguinte estratégia de batalha. Primeiro, avaliar a concorrência. Em seguida, desafiar o oponente.
Para não se ferir, você tem que calcular bem a força do outro. E só partir para a briga se for a última alternativa. Mas não deixe de sair de cabeça erguida, qualquer que seja o desfecho da luta. Depois dos poderosos bovinos e suas batalhas, vamos fazer uma outra viagem. A seguir, entramos no coração da África para descobrir a verdadeira surpresa do nosso ranking: as belas guerreiras da savana. Segundo lugar, girafa. Os pesos pesados do nosso ranking são a maior surpresa: as girafas. Pesando mais de 2 toneladas, elas deixam os bois no chinelo. A girafa também olha de cima, o estilo de pugilismo que os búfalos preferem. Mas que esfrega-esfrega é esse? Vamos à África para descobrir. Aqui na savana, as girafas levam uma vida relativamente tranquila. Essas criaturas de aparência estranha não têm dentes da frente no maxilar superior. Obrigado por nos mostrar. Para causar algum estrago com as mordidas, elas teriam que usar dentaduras. Um coice bem dado pode desmontar um leão, mas como não conseguem erguer muito as pernas, um estilo baseado em chutes resultaria apenas numa perna quebrada. Então, para estabelecer uma hierarquia, os machos praticam uma outra modalidade: luta de pescoço. É isso mesmo. Quando chegam aos 7 anos de idade, os machos começam a competir num estranho ritual de bater cabeça. É uma dança bela e desconcertante em que as girafas usam o pescoço para bater na cabeça do outro. Não deixe que as aparências o enganem. É bonito, mas é uma disputa extremamente perigosa que pode e muitas vezes leva à morte. O crânio da girafa tem um osso espesso no topo e ela usa esse capacete para desferir golpes perigosos. A luta se transforma em pancadaria e quanto mais, melhor. Depois de horas brigando de uma forma imperceptível aos olhos humanos, os concorrentes decidem quem é o vencedor e saem do ringue. A bela batalha terminou e no final cada um sabe qual é o seu lugar na sociedade das girafas. Se você acha que isso foi muito, espere para ver nosso número 1. Mas antes vamos recapitular os animais que vimos até agora. Em 10º lugar, na categoria peso mosca, as abelhas japonesas. Em 9º, os pesos galos, os besouros com suas cabeças equipadas para a guerra. Em 8º, os alcatrazes, nossos pesos penas, os piratas do Pacífico. Em 7º, super pesos penas, as tamarutacas das Filipinas. Na categoria peso médio, em 6º lugar, os babuínos de Helada. Em 5º lugar, os cavalos Mustang do oeste dos Estados Unidos. Em 4º, os super pesos médios, os ursos cinzentos. Em 3º, os pesos meio pesados, os bovinos, o búfalo e o gauro. E em 2º lugar, na categoria peso pesado, as bizarras lutas das girafas. Mas nenhum desses animais conseguiria enfrentar o nosso primeiro colocado. Aliás, se você somar o peso de todos os animais que vimos até agora, ainda não terá o suficiente para competir com o nosso próximo colocado. Lembre-se de que você foi avisado. Primeiro lugar, elefante marinho. Para ver o maior dos concorrentes, visitamos a encantadora paisagem da ilha da Geórgia do Sul, que fica 1.300 quilômetros a sudeste das Ilhas Malvinas. É um lugar longínquo. Mas estas águas abrigam um elefante marinho. Tivemos que criar uma nova categoria para encaixar esses animais. No nosso ranking, os elefantes marinhos são super pesos pesados, que chegam a mais de 3,5 toneladas. E essa realmente é uma estatura de peso. Os machos brigam pelo título de gostosão da praia, que leva como prêmio o melhor território e, consequentemente, as fêmeas. Numa batalha como essa, o que interessa é o peso, que é decisivo. Quanto maior, melhor.
Em janeiro chegam centenas de fêmeas que ficam prontas para o acasalamento logo após terem dado à luz. Esses filhotes pesos pesados nascem com apenas 50 quilos, mas encorpam rapidamente. E precisam crescer logo, porque em breve terão que se defender sozinhos. Para chegar lá, eles passam um dia comendo e dormindo. Em 24 dias atingem 115 quilos. Mas para eles o início da vida não é fácil. Nada é sagrado na luta pelas fêmeas. Desde a chegada em dezembro, começam os desafios para determinar quem vai ocupar o primeiro lugar na hierarquia. 5 vezes maiores que as fêmeas, os machos imensos são oponentes fantásticos. Com mais de 50 fêmeas no harém, o gostosão da praia tem que estar sempre de olho nos vizinhos. Nessa disputa, o desafiante pesa muito mais que seu oponente. Um rugido é suficiente para que ele saia do ringue. Mas se nenhum se submeter e os rugidos não assustarem o concorrente, a batalha começa. Usando o peso, os dois se levantam, chegando a 2,40 metros de altura, e se atiram um em cima do outro. Embora as armas sejam relativamente pequenas, as batalhas podem ser violentas e sangrentas. Mas para os gigantes vale a pena correr o risco. Pouquíssimos machos conseguem o título de gostosão das praias, e só ele pode se acasalar. Essa é a única chance que o desafiante tem de espalhar seus genes. Os resultados não são bons. As penalidades pelo comportamento bestial incluem rostos rasgados e até mesmo a morte. Mas as recompensas valem a pena. Eles podem não ser os mais bonitos, mas conseguem atrair as fêmeas. E isso mostra que há esperança para todos nós. Então, que tal? Mostramos o resultado do nosso ranking, desde os pesos moscas até os gigantescos superpesos pesados, que vencem na balança uma família de 5 pessoas dentro de uma van. Ao todo, visitamos 15 países e vimos o que o reino animal faz quando alguém interpela seu caminho. Mas lembre-se que tamanho não é tudo, a não ser que você esteja lutando com um elefante marinho.